Imagine receber a notícia mais devastadora da sua vida e, no mesmo instante, sentir o coração falhar. Quando tudo parecia perdido, uma mãozinha inesperada surge, trazendo esperança onde só existia desespero. Você está prestes a descobrir como um simples ato pode virar o jogo de uma forma que ninguém jamais imaginou. Antes de mergulharmos nessa jornada arrebatadora, já deixe seu like, se inscreva-se no canal e diga nos comentários de onde está ouvindo nossa história e prepare-se para se emocionar. Um magnata recebe a terrível notícia de que seu filho faleceu e, no mesmo instante, sofre um ataque cardíaco fulminante. Quando tudo parece caminhar para o pior desfecho, surge uma garotinha de apenas 6 anos, vinda das ruas, que segura a mão dele e súplica: "Por favor, não morra agora." O que acontece em seguida leva todas as pessoas presentes ao choro e, sem dúvida, vai surpreender você. Fique até o fim desta história cheia de superação. Continuando, Henrique Escobar encontrava-se em seu escritório, no 35º andar de um luxuoso prédio no centro de Porto Alegre, observando o emaranhado de arranha-céus através das amplas janelas panorâmicas. Aos 64 anos, ele havia conquistado tudo que a riqueza podia oferecer: mansões, carros de alto luxo e empresas em setores diversos. Entretanto, naquela manhã fria de outono, enquanto os primeiros feixes de sol banhavam a cidade com luz dourada, ele segurava um envelope cujos resultados confirmavam seus piores temores. Sua pressão arterial beirava o limite extremo e os médicos haviam advertido: "Precisa desacelerar. O coração não vai aguentar muito tempo se continuar nesse ritmo." Mas como diminuir o passo? O trabalho era a única forma de Henrique distrair a mente do vazio que corroía por dentro desde que Helena, sua esposa, o abandonara 17 anos antes, levando o filho único, Paulo. Para esquecer, ele afundou-se nos negócios, erguendo um império bilionário. Contudo, naquele movimento implacável, perdeu também as partes mais valiosas de si mesmo. A secretária, Marta, entrou de fininho, com semblante preocupado. "Senhor Escobar, sua reunião com os sócios está marcada para começar em 5 minutos. Ele guardou o envelope rapidamente, consertou a gravata italiana e tentou ignorar a fisgada no peito que vinha se tornando cada vez mais frequente. Aquela pontada era um lembrete do que os médicos haviam diagnosticado, mas ele simplesmente não poderia parar. No interior da sala de reuniões já o aguardavam executivos em ternos impecáveis. O principal deles era Leonardo Fernandes, rival de longa data e agora acionista minoritário. Ele sorria com afetação. "Henrique, estávamos comentando sobre a fusão recente e..." O mundo começou a girar. A voz de Leonardo soava distante, como vinda de um túnel. Um suor gélido corria pela testa de Henrique e a dor em seu peito se intensificava de modo assustador. A secretária se aproximou, aflita. "Senhor Escobar, o senhor está passando bem?" Henrique tentou falar, mas não havia forças. As pernas fraquejaram e, antes de perder os sentidos, tudo o que ele enxergou foi o olhar aterrorizado dos executivos. Num baque, desabou no chão. Quando recuperou parte da consciência, estava deitado no piso gelado da sala de reuniões. Vozes entrecortadas gritavam por ambulância. A dor era esmagadora, como se um peso monumental estivesse em seu tórax. Então, ele captou uma voz de criança, cristalina em meio ao caos. Por um instante, achou que estivesse alucinando. "Não morra, por favor, não morra agora." Reabrindo os olhos com dificuldade, divisou uma figura pequena, inclinada sobre seu peito. A garotinha aparentava ter no máximo 6 anos. Tinha cabelos bem escuros e emaranhados, roupas velhas e sujas. Ela o olhava com uma intensidade profunda, carregada de uma seriedade e compaixão enormes. Como? Você entrou aqui?" Ele conseguiu balbuciar. "Pela saída lateral." A menina respondeu sem rodeios.
Às vezes entro para pegar comida, mas hoje foi diferente. Senti que precisava subir até o último andar. A dor aumentava e Henrique sentia a escuridão tentando engoli-lo. Mas a mão pequena da menina segurava a dele com surpreendente firmeza. Não feche os olhos, ela implorou com voz aflita. Me conta alguma história. Por favor, se você contar, eu deixo você dormir, tá bem? Apesar do tormento em seu peito e do zunido em seus ouvidos, a inocência daquela voz pareceu atrair Henrique à realidade. Uma história, ele sussurrou, sentindo a vista embaçar. Uma história feliz, a menina repetiu. Você tem alguma história feliz para me contar? Nesse instante, os paramédicos invadiram a sala e afastaram a garotinha com delicadeza. Enquanto era erguido numa maca, Henrique ainda a ouviu gritar: Eu vou esperar sua história! Por favor, não morra! No caminho ao hospital, entre crises de dor e breves apagões, a voz da menina continuava a soar nos pensamentos de Henrique, feito um eco. Uma pequena pedinte. E ele, em todos aqueles anos, jamais se dera conta de quantas pessoas vagavam pelos arredores de seu prédio em busca de restos de comida. Porque ela subira justamente no instante de seu ataque. Ainda delirante, teve a nítida sensação de que aquela garotinha o impedia de mergulhar de vez na escuridão. A última coisa que pensou, antes de perder totalmente a consciência, foi que, se sobrevivesse, talvez devesse mesmo uma história feliz àquela desconhecida. Henrique acordou num quarto particular de hospital, luxuoso como tudo que cercava sua vida. No entanto, nem a melhor suíte hospitalar aliviava a sensação de abandono que o torturava. Enquanto observava as gotas de soro, o médico, Dr. Araújo, explicava com calma. O senhor por pouco não morreu. Se não tivesse atendimento imediato, dificilmente estaríamos conversando agora. O empresário não conseguia se livrar da imagem da menina. Numa conversa com as enfermeiras, soube que a garotinha havia sumido antes mesmo da ambulância partir. Como um anjo que aparece e some sem deixar vestígio. O descanso de Henrique durou pouco. Leonardo Fernandes entrou no quarto carregando uma pasta de documentos. O sorriso habitual não chegava aos olhos. Que susto, hein, Henrique? Mas já que está melhor, precisamos tratar de alguns pontos fundamentais da empresa. Henrique sentiu o coração acelerar e o monitor cardiológico apitar em advertência. Ele mal saíra de um ataque cardíaco e o sócio rival surgia querendo tirar proveito. Fora, ele ordenou, com a voz ainda fraca. Me deixe descansar. Agora, com um sorriso cínico, Leonardo recolheu seus papéis. Não demore muito, Henrique. A empresa não pode esperar sua recuperação para sempre. Logo após a saída de Leonardo, houve uma correria no corredor. Enfermeiras entraram correndo no quarto procurando alguém. Ela escapou da ala infantil. Entrou aqui? Perguntavam aflitas. Em seguida, a própria menina que ajudara Henrique entrou sem cerimônia, ofegante. Desculpa, moças, ela disse ao ver as enfermeiras. Mas eu precisava ver se ele estava vivo. O susto ficou evidente no rosto de Henrique. Ali estava ela, a garotinha desconhecida, agora com um pijama hospitalar enorme para seu corpo franzino. As enfermeiras tentaram levá-la de volta à ala pediátrica, mas o empresário, num ímpeto, pediu que a deixassem ficar. Ela salvou minha vida, justificou. Quero conversar com ela. Contrariadas, as funcionárias concordaram e se retiraram. A menina contemplava Henrique com timidez, encostada na parede. Você realmente sobreviveu? Ela comentou um tanto aliviada. E a história feliz? Você disse que ia me contar. Henrique esboçou um leve sorriso, embora estivesse confuso. Primeiro quero saber seu nome. Sou Thalia, ela respondeu. E você? Eu sou Henrique Escobar. Por que está internada, Thalia? A pequena encolheu os ombros. Tenho um problema no fígado. Falam um monte de palavras complicadas, mas tudo que sei é que sinto muita dor.
Uma compaixão inusitada invadiu o coração de Henrique. E seus pais? Não tenho, ela respondeu com naturalidade. Minha mãe faleceu quando eu era recém-nascida e nunca conheci meu pai. Vivia em abrigo, mas fugi porque lá era muito triste. Daí descobri que no lixo do seu prédio encontrava comida. Henrique sentiu um arrepio tomar conta de si. Jamais refletira no tamanho do desperdício que fazia parte de sua rotina. Como veio parar aqui? Ele perguntou com o peito apertado. Eu desmaiei perto de onde pego comida. Me trouxeram para cá de ambulância. Até que foi bom, pois tem cama quentinha e refeição todo dia. Ela forçou um sorrisinho, mostrando um dente quebrado. Mas disseram que preciso de um transplante. Meu sangue é raro e é difícil achar doador compatível. A porta abriu, interrompendo a conversa. Uma enfermeira surgiu para levar Thalia de volta. Vamos, mocinha, hora dos remédios. A garotinha piscou para Henrique. Amanhã quero saber da história feliz, combinado? Ele assentiu, ainda sem conseguir falar. Sozinho, Henrique pegou o celular e chamou Marta, sua secretária de confiança. Preciso que você pesquise tudo sobre uma paciente da ala infantil, chamada Thalia. E também entre em contato com especialistas em transplantes. Faça o que for necessário. Dentro de pouco tempo, chegavam laudos que confirmavam a gravidade. Thalia necessitava urgentemente de um transplante de fígado. Seu tipo sanguíneo era raro e ela teria pouquíssimas chances caso não encontrasse doador compatível rápido. Infelizmente, alertou o Dr. Araújo, a lista de espera é grande e não é algo que dinheiro possa simplesmente resolver. É um sistema com protocolos rígidos. Na manhã seguinte, Thalia apareceu de novo no quarto de Henrique, porém ainda mais abatida. Ao vê-la, ele decidiu fazer algo que vinha evitando havia 17 anos. Ligou para Helena, a ex-esposa. Alô? É o... Henrique. Ele começou inseguro. Houve um longo silêncio do outro lado. Então, a voz de Helena ecoou contida. Depois de todo esse tempo, por que me liga agora? Ele respirou fundo. Porque uma criança indigente me ensinou que eu preciso ser humano de novo. E porque não posso continuar fugindo do nosso passado. Combinaram de se encontrar num café onde anos atrás costumavam namorar. Enquanto aguardava o dia seguinte chegar, Henrique sentia, pela primeira vez em muito tempo, um sopro de esperança. Em outro ponto do hospital, Thalia passava por febres intensas, resistindo como podia. Dr. Araújo deixou claro, ela tem pouco tempo. Sem o transplante, pode não passar das próximas semanas. No Café Viena, que permanecia exatamente como antes, Helena surgiu após 20 minutos de atraso. Mesmo aos 60 anos, ela conservava a elegância que um dia encantara Henrique. Ficaram ambos paralisados por segundos. Helena, obrigado por vir. Ela desviou os olhos para a xícara vazia. Paulo ficou muito preocupado quando soube do seu infarto. Ele queria vir, mas... Ela deixou a frase no ar. Henrique sentiu uma pontada ao ouvir o nome do filho. Como ele está? Dá aulas de música para crianças em bairro carente. É pianista. Você sabia? A pergunta de Helena era carregada de um misto de orgulho e dor. Ele balançou a cabeça em negativo. Um arrependimento cortante surgiu ao recordar que planejara fazer do filho um sucessor nos negócios. Mas, depois da separação, perdera todo o contato. Por que me chamou? Helena questionou mais direta. Henrique contou tudo. Sobre o infarto, sobre Thalia, sobre o milagre de ter sobrevivido e a vontade de salvar aquela garota. Ela se emocionou. Essa menina faz você lembrar do Paulo em criança, não é? Helena comentou suavemente. Ele também tinha olhos grandes e uma coragem desproporcional. Exato. E agora preciso de ajuda. Não só a sua, mas a dele também. Antes que continuassem a conversa, o celular de Henrique vibrou. Era uma mensagem do hospital. Thalia piorou. Está na UTI.
Ele levantou-se, quase derrubando a cadeira. Helena, por favor, venha comigo. Ela precisa de nós. No táxi a caminho do hospital, ele explicou. O tipo sanguíneo de Thalia é raríssimo. Ela precisa de doador vivo compatível. Nisso, Helena prendeu a respiração. Paulo. O quê? Paulo tem o mesmo tipo sanguíneo. Era um fio de esperança. No hospital, Helena chamou o filho pelo celular. Paulo, querido, preciso que venha ao Hospital Santa Fé imediatamente. É sobre uma criança, mas está ligado ao seu pai. A UTI pediátrica era um lugar que sempre despedaçava o coração de qualquer um. Thalia, num leito cheio de tubos, parecia ter murchado ainda mais. O médico, Dr. Lacerda, surgiu com a expressão pesada. Ela está entrando em falência hepática. Precisamos do transplante logo, ou será tarde demais. Henrique ficou ao lado de Thalia até Paulo chegar. O rapaz entrou, seus 30 anos estampados num rosto de semblante calmo, mas agora abalado. Os olhos eram idênticos aos da mãe, e lembravam também os do próprio Henrique. Sem dizer nada, pai e filho se abraçaram. Por tanto tempo separados, aquele encontro foi comovente. Mãe me explicou tudo, Paulo sussurrou após um instante. Você quase morreu, pai. E agora quer salvar uma menina? Henrique piscou, contendo as lágrimas. Preciso fazer o que é certo. Não só por ela, mas pelo que desperdicei em minha vida. Com a maior naturalidade, Paulo se ofereceu para fazer os exames de compatibilidade. Se eu puder ajudá-la, farei sem hesitar. Numa sala ao lado, Thalia voltava a si por alguns minutos. Precisava de sedativos para suportar as dores. Ao ver Henrique, sorriu fraquinho. Você trouxe a história feliz? Ele engoliu em seco. Ainda vou contar. Só preciso de um pouco mais de tempo, tudo bem? Tudo. A garotinha fechou os olhos de novo, perdida entre a dor e a fraqueza. Os exames demoraram dias. Cada resultado positivo era um alívio crescente. Henrique e Helena se revezavam no hospital. Paulo estava decidido a prosseguir com o transplante. Poucas horas antes da cirurgia, Leonardo Fernandes reapareceu, carregando expressões dúbias de preocupação. Por que está tão empenhado nessa garota, Henrique? Isso pode custar muito caro, inclusive para a reputação da nossa empresa. A empresa? Henrique bufou, sentindo a fúria emergir. Pela primeira vez, estou pensando em algo além de relatórios e acionistas. Pois eu tenho provas de que essa criança nem documentos tem. Imagine se isso cair na mídia, vão acusar você de fraudar fila de transplantes. Henrique o fuzilou com o olhar. Diga o que quiser. Se isso é uma chantagem, não vou ceder. Leonardo esboçou um sorriso venenoso. Vamos ver. Você tem 24 horas para decidir se renuncia ao controle majoritário ou se aguenta o escândalo. Saindo dali, Henrique apoiou-se na parede, seu coração em sobressalto. Tinha de escolher entre salvar Thalia, expondo-se ao risco de ruína, ou... Conseguiu apenas murmurar. Isso não pode ficar assim. No quarto encontrou Helena, Paulo e Thalia dormindo sob efeito de calmantes. O médico insistira que fosse sedada para suportar a dor. Preciso contar algo a vocês, ele disse, chamando-os a um canto. Leonardo me deu um ultimato sujo. Paulo reagiu indignado. Ele quer usar a situação de Thalia para derrubar você na presidência. Isso é mesquinho demais. Henrique concordou, com o rosto tenso. Entretanto, não importa. Essa menina precisa viver. Decidi o que vou fazer. E vai mudar a vida de todos nós. Numa pequena capela dentro do hospital, pai, mãe e filho se reuniram. Vou abrir mão da presidência da minha própria companhia, revelou Henrique, voz embargada. É isso ou colocar em risco a cirurgia? Helena tocou o ombro dele. Você tem certeza? A empresa é seu orgulho. Era meu orgulho, ele corrigiu. Hoje, meu orgulho é ver o Paulo disposto a salvar uma menina sem nada.
Meu orgulho é imaginar Thalia crescendo, quem sabe recuperando a fé na vida. Na manhã seguinte, Leonardo recebeu a proposta de Henrique. Está aqui a minha renúncia. Ele entregou um documento. Pode assumir a presidência, mas o sócio, confuso, meneou a cabeça. Mas o quê? Eu transferi 51% das minhas ações para um fundo de investimento social. Todas elas serão destinadas à construção de hospitais e centros de transplante infantil. E você não pode fazer nada contra isso. Leonardo ficou atônito. Está maluco? Você vai afundar o legado que construiu. Henrique apenas deu de ombros. Meu legado não é mais o que você pensa. E sobre a história da Thalia, conte ao mundo. Deixe que saibam que um homem poderoso escolheu defender uma criança com uma doença grave. A notícia caiu como uma bomba no mercado. Enquanto acionistas se agitavam, Paulo entrou no centro cirúrgico para doar parte de seu fígado à Thalia. A operação foi longa, tensa. Helena e Henrique aguardavam aflitos. A cada hora, um especialista trazia relatos cautelosos. É complexo, mas até agora está tudo dentro do esperado. Enfim, depois de intermináveis 12 horas, doutor Lacerda saiu do centro cirúrgico. Concluímos a cirurgia com sucesso. Agora temos que esperar a reação de ambos. A emoção contagiou todos. Henrique deixou as lágrimas rolarem livres. Helena abraçou o ex-marido e eles choraram juntos, como se finalmente a vida lhes concedesse a redenção. Paulo acordou primeiro, ainda grogue. Deu tudo certo? E Thalia está se recuperando, confirmou o médico. Mas precisamos aguardar. Foram mais 2 dias angustiantes. Então, num final de tarde, Thalia recobrou a consciência. Abriu os olhos devagar e encontrou Henrique ao lado. Você não me contou a história feliz ainda. Ela sussurrou muito fraca. Henrique pegou a mão dela e sentiu uma onda de ternura. Vou contar agora. Quer ouvir? Ela concordou com um leve movimento de cabeça. Era uma vez um homem muito rico, mas também muito infeliz. Ele tinha tudo que o dinheiro pode comprar, mas não sentia alegria verdadeira. Um dia, esse homem quase morreram de um problema no coração, até que apareceu uma pequena guerreira que, mesmo enfrentando um dragão no próprio corpo, teve força para salvar sua vida. Thalia piscou, deixando uma lágrima cair. É bonita essa história. Tem final feliz? Henrique não conteve o sorriso. Tem, sim, mas ainda estamos escrevendo o fim. A partir dali, as mudanças se sucederam. Henrique escandalizou o mundo dos negócios ao anunciar publicamente sua saída definitiva do comando e a criação da Fundação Thalia, cujo objetivo era financiar transplantes em crianças carentes. Após ser adotada legalmente por Helena e Henrique, o que levou algumas semanas de trâmites, Thalia passou a morar numa mansão que parecia saída de um conto de fadas. Paulo, agora em recuperação, todos os dias ensinava Thalia a tocar piano e violão, instrumentos que ele próprio dominava com maestria. A cada nota aprendida, a menina sorria com uma felicidade quase palpável. O antigo vazio na mansão de Henrique foi preenchido por música, risadas e até conversas sobre a cor dos quartos que Thalia iria redecorar. Certo dia, no grande salão recém-transformado em estúdio musical, Thalia interrompeu os ensaios. Vovô, posso te chamar assim, né? Henrique sentiu um nó na garganta ao ouvir a palavra vovô. Claro, minha princesa. Ela apontou para o piano. Você me prometeu contar a segunda parte da história. Ele se sentou ao lado dela, enquanto Paulo acompanhava tudo, orgulhoso. Na segunda parte da história, o homem rico percebeu que não precisava de poder ou dinheiro para ser feliz. Bastava o amor e a vontade de ajudar. Então ele doou quase tudo para salvar muitas outras crianças. E aquela pequena guerreira se tornou a neta dele. Para sempre. Paulo tocou algumas notas suaves, criando um clima emocional ainda mais forte. Thalia, então, abaixou o olhar. E o dragão que eu tinha? Será que um dia volta? Paulo pôs a mão no ombro dela.
Eu compartilhei meu fígado com você. Então, se o dragão voltar, a gente luta junto. A garota sorriu, um sorriso tão iluminado que quase parecia ter asas invisíveis. Enquanto Thalia se recuperava, Helena e Henrique decidiram visitar o antigo prédio onde a menina costumava revirar o lixo. Diante das grandes portas de vidro, ele se lembrou do dia em que ela entrou sem ser notada. Era assustador pensar em como quase ninguém a vira ali, tão pequena e vulnerável. Decidiram conversar com vigias e funcionários do local para criar um refeitório solidário, onde pessoas sem teto pudessem se alimentar. Leonardo Fernandes, vendo a repercussão positiva que as ações de Henrique provocavam, recuou de seus ataques, temendo ser visto como vilão. Mas a influência dele na diretoria foi minada. Muitos funcionários passaram a apoiar o ex-presidente e sua fundação. Aos poucos, Henrique percebeu que o verdadeiro poder não estava em ter um cargo, mas em inspirar transformações reais. 2 meses depois, o Dr. Lacerda anunciou que Thalia estava pronta para ter alta. Uma comoção tomou conta do hospital naquele dia. Médicos, enfermeiros, todos se reuniram para se despedir. A menina, já corada e com os olhos vibrantes, segurava firme a mão de Henrique. "Você não vai mais correr atrás de comida no lixo, certo?" Ele perguntou emocionado. Ela riu. "Claro que não. Agora tenho uma família e um quarto enorme para decorar do jeito que eu quiser." Helena pegou a outra mão dela com carinho. "E tem um piano também esperando por você." O carrão de Henrique rodou lentamente pelas ruas de Porto Alegre até chegar à mansão. Pelos portões, via-se uma decoração festiva. O jardim, repleto de balões coloridos, trazia uma faixa. "Bem-vinda, Thalia." Uma turma de funcionários esperava para recebê-la de forma calorosa. A menina parou ali por um instante, contemplando tudo aquilo que jamais sonhou ter. Paulo se aproximou, tocando nos ombros dela para atrair sua atenção. "Tem mais uma surpresa aqui dentro." Ele a guiou até um cômodo transformado em sala de música. Um piano de cauda e um conjunto de violões repousavam no centro. "Vamos tocar algo juntos?" Paulo sugeriu. "Afinal, esse espaço é nosso." Thalia subiu no banquinho, ainda com a dificuldade de quem está se fortalecendo. Pressionou uma tecla, depois outra, testando o som. "Obrigada," ela murmurou, olhando para Paulo e depois para Henrique. "Por acreditarem em mim." Henrique sorriu. "Você é nossa família agora. E família acredita, cuida, ama." Os meses seguintes foram marcados por compromissos do novo projeto de Henrique. A Fundação Thalia inaugurou uma ala de transplantes no principal hospital público da cidade, com doações bilionárias que vieram assim que a mídia divulgou a história emocionante. As ações da velha empresa de Henrique, agora sob outro comando, até sofreram oscilações, mas ele deixara de dar importância aos índices de mercado. Tinha uma nova missão: salvar vidas de crianças como Thalia. Eventualmente, surgiu o convite para que Thalia e Paulo participassem de um evento beneficente, tocando piano para pacientes em um hospital infantil. A apresentação comoveu funcionários e crianças internadas, pois Thalia contava sobre seu próprio transplante, encorajando os pequenos a não desistirem de seus sonhos. "Um dragão grande não é mais forte que a gente," ela dizia. "Ainda mais quando temos ajuda de amigos." Numa manhã chuvosa, Helena apareceu com notícias de Paulo. Ele quer abrir uma escola de música na ala pediátrica. Ela quase não terminou a frase sorrindo, pois sabia que o sonho do filho também se fortalecia com Thalia por perto, ensinando outros a enfrentar suas próprias dores. Certa tarde, Thalia voltou a pedir: "Vovô, aquela história feliz. Agora quero saber o final de verdade." Henrique a colocou no colo, contemplando o rosto curioso e cheio de esperança.
O homem rico achou uma pequena anja que deu um sentido para a vida dele. Juntos, eles descobriram que o dinheiro pode ser uma ferramenta para multiplicar o bem e que os maiores tesouros são os sorrisos das pessoas que a gente ajuda. A menina o interrompeu. Então o final é: todos vivendo felizes para sempre? Ele fitou a neta, a voz embargada. Se depender de mim, esse final não acaba nunca. Vamos espalhar essa felicidade onde for possível. Com o passar dos meses, a mansão acolheu recitais beneficentes, eventos de arrecadação para crianças doentes e muitas outras atividades culturais. Henrique, transformado, via Helena e Paulo sorrirem novamente em sua companhia. Itália, que antes vivia nas ruas sem qualquer perspectiva, tornara-se a luz daquela família unida. No primeiro aniversário de Thalia, após a adoção oficial, organizaram uma celebração para a qual convidaram dezenas de crianças internadas no novo centro de transplantes. Havia música, teatro, contação de histórias e, claro, muita emoção. A certa altura, enquanto Paulo tocava violão num cantinho do jardim, Thalia se juntou a ele, dedilhando o piano improvisado num teclado portátil. Henrique, com lágrimas discretas, observava, sabendo que aquele momento não se comprava com todo o dinheiro do mundo. Pouco antes do pôr do sol, Thalia foi até ele. Vovô, sabe o que aprendi? Diga, minha princesa, que quando a gente usa o que tem para ajudar, a gente faz nascer uma história feliz, de verdade. E foi exatamente naquele instante que Henrique sentiu o coração, outrora doente, bater com a força de alguém rejuvenescido pela fé e pelo amor. Quanto a Thalia, mirou o horizonte, recordando-se do dia em que achou que o homem no chão do escritório não resistiria. Ainda bem que não deixei você morrer, ela murmurou, brincando. Henrique sorriu e abraçou a neta com ternura, ciente de que havia muitas outras crianças pelo mundo que precisavam de finais felizes. E que, agora, graças a um gesto de compaixão de uma pequena mendiga, vários corações também seriam transformados, porque às vezes os maiores milagres surgem nos piores momentos. E às vezes só é preciso o pedido sincero de uma criança para acordar a bondade adormecida em um adulto. Thalia o provou. Uma simples história feliz pode mudar destinos inteiros. As semanas correram e a rotina na mansão Escobar se estabilizou. Aulas particulares de reforço para Thalia, visitas frequentes aos hospitais beneficiados pela fundação e recitais nos quais Paulo e a irmã abriam pequenas apresentações para arrecadar mais fundos a novos projetos. Certa noite, Henrique recebeu um telefonema urgente do Dr. Araújo. Lembra que falamos sobre ampliar o projeto de transplantes? Conseguimos autorização para instalar mais 2 alas pediátricas em outras cidades. A voz do empresário soava serena. Isso é maravilhoso, doutor. Vamos em frente. A notícia correu pela casa. No dia seguinte, Thalia despertou e encontrou Helena na cozinha, radiante. Pequena, teremos que visitar mais crianças em outras regiões também. A menina bateu palminhas, entusiasmada. Poderei levar minha música e minha história para elas também? Helena sorriu. É claro, você é a nossa pequena embaixadora do amor. Sentindo uma onda de alegria, Thalia correu até o estúdio musical, onde Paulo ajeitava partituras. Quero aprender uma música nova para tocar na próxima inauguração, irmão. Ela pediu. Ele, que já preparava um repertório, apontou. Olha esta composição clássica. Fala de esperança e renascimento. Acho que combina com você. E assim, com dedos ainda delicados, Thalia começou a ensaiar, errando notas, mas sem desistir. Henrique, ao passar pela porta, notou a expressão obstinada da neta. Sorriu, ciente de que aquela determinação salvou a própria vida dele e, de quebra, o transformou de maneira irreversível. Certa tarde, reuniram-se para o almoço quando Paulo anunciou.
A ala infantil do Hospital do Futuro ficou pronta. Eles querem que Thalia e eu façamos uma apresentação na inauguração, daqui a 2 semanas. Helena exultou. Maravilhoso! E como faremos para levar toda a estrutura? Podemos simplificar, Paulo explicou. Um simples teclado e 2 microfones já criam a atmosfera. O resto é a energia da Thalia. A menina, tímida, comentou. Espero que as outras crianças gostem. O pai adotivo, Henrique, retrucou de imediato. Elas vão amar. Sua música vem do coração e isso toca qualquer pessoa. Chegado o dia da abertura do novo setor, Thalia se viu novamente diante de um palco improvisado, com cerca de 50 crianças reunidas. Muitas aguardavam por transplantes ou faziam tratamentos pesados. Assim que Paulo puxou as primeiras notas, Thalia respirou fundo e se concentrou nas teclas, tocando com delicadeza. Era uma melodia mais suave, porém intensa, que falava de superação. Ao final, uma chuva de aplausos surgiu do auditório. Um médico presente, comovido, levantou-se e declarou: é por essas razões que a música cura a alma. Obrigado, Thalia. De volta à mansão naquela noite, Thalia foi até o quarto de Henrique. Bateu de leve na porta e entrou, segurando seu velho ursinho de pelúcia surrado, que o avô lhe dera ainda no hospital. Vovô, lembra do dia que quase morreu na sala de reuniões? Ela perguntou, abrupta, mas sem tristeza. Como se fosse hoje, ele respondeu, suspirando. Mas você estava lá e segurou minha mão. Thalia encostou o urso no peito. Agora sei que não foi coincidência. Era para eu salvar você e você me salvar. E juntos salvarmos outras crianças. Henrique, com os olhos marejados, acenou em concordância. Por isso nossa história feliz nunca vai ter fim. Em pouco tempo, o projeto multiplicou-se e a Fundação Thalia passou a inspirar iniciativas semelhantes em vários locais. Recebia convites para eventos, prêmios de filantropia e reportagens elogiavam a mudança radical do poderoso empresário Henrique Escobar que, antes, só visava lucro e agora se dedicava a construir hospitais e oportunidades. A cada hospital erguido, a pequena Thalia comparecia na inauguração, emocionando todos com apresentações musicais que lembravam a própria trajetória. 1 ano após a cirurgia de transplante, houve um concerto especial. Paulo e Thalia tocaram em duo para centenas de pessoas, entre elas crianças transplantadas, médicos, enfermeiros e doadores. Helena e Henrique, de mãos dadas na primeira fila, choravam e riam ao mesmo tempo, vendo o milagre diário que a menina representava. Quando Thalia terminou a peça final, gritou ao microfone com sua voz doce de criança. Obrigada por acreditarem na gente. Cada um de vocês é um pedaço dessa história feliz que nunca termina. Num canto, Leonardo Fernandes, que decidira comparecer em silêncio, assistia estarrecido a toda aquela onda de afeto e transformação genuína. Se, antes, procurara derrubar Henrique, agora se via envergonhado e sem coragem para declarar oposição a um movimento que só espalhava o bem. No final da noite, já na mansão, Thalia se aconchegou no sofá ao lado de Helena, fitando as luzes da cidade pela janela. Paulo guardava os instrumentos e Henrique preparava bebidas quentes para todos. Ao notar que a menina observava a noite com expressão sonhadora, Helena perguntou, em que pensa, minha flor? Em tudo. Sabe, vó, se eu não tivesse entrado naquele prédio naquele dia, e se o vovô não tivesse tido o ataque bem na minha frente, talvez a gente nem estivesse aqui agora. Helena acariciou seus cabelos. A vida tem maneiras misteriosas de unir caminhos. Henrique voltou à sala, oferecendo canecas de chocolate quente. Antes que Thalia pegasse a dela, ele a ergueu no colo com facilidade. Temos ainda muitas histórias felizes para compartilhar, não acha? A menina assentiu, fechando os olhos, quase adormecendo de cansaço. Sim, vovô,
Muitas, especialmente quando entendemos que dar é muito melhor do que receber. E com essa certeza, eles seguiam adiante, certos de que a verdadeira riqueza não estava nos cofres, mas na imensidão do afeto que se multiplica em cada ato de compaixão. Pois às vezes, tudo o que o mundo precisa é de uma criança que, sem nada, tenha coragem de lembrar aos adultos o verdadeiro valor do amor. Os dias continuaram a transcorrer em harmonia. Thalia evoluía a passos largos no piano e já se aventurava a compor pequenas canções inspiradas em sua rotina ao lado da nova família. Helena e Paulo planejavam gravar um pequeno álbum independente, cujas vendas seriam revertidas para a fundação. Por sua vez, Henrique não sentia falta dos antigos ambientes corporativos, pois encontrara uma satisfação infinita ao ver crianças sendo salvas por iniciativas que seu dinheiro, enfim, financiava de maneira altruísta. O primeiro grande marco depois desse período foi uma carta de agradecimento que Thalia recebeu de outra criança transplantada. O garoto, de outra região, dizia que, graças ao projeto, ele agora tinha uma vida inteira pela frente. Thalia, emocionada, compartilhou a carta durante uma reunião beneficente, arrancando aplausos e lágrimas dos presentes. "Ele também quer aprender música", ela exclamou radiante. No final daquela noite, já na mansão, Henrique subiu ao terraço para contemplar as luzes de Porto Alegre, refletindo em como tudo havia começado por um ataque cardíaco e uma menina esfarrapada. Um calafrio tomou conta dele ao pensar no que teria sido se Thalia não estivesse ali naquele exato momento. Helena o encontrou, segurando um lenço contra o vento noturno. "Você está com a mesma expressão pensativa do dia em que teve alta. O que te passa na cabeça?" Ele respirou fundo. "Às vezes me pergunto quantas Thalias existem por aí. Quantas crianças vagando sem atenção." Helena apoiou a cabeça em seu ombro. "Você transformou essa reflexão em ação concreta. É tudo o que se pode fazer." Henrique sorriu, um sorriso real, cheio de vida. "O mérito é dela também, e do Paulo, e seu. Essa história não fui só eu que escrevi." Então, com uma ponta de emoção na voz, concluiu: "Talvez, enfim, eu tenha entendido o que é viver de verdade." E, no centro de toda essa jornada de transformações e redenção, estava Thalia, a pequena que, com sua súplica, dera início ao capítulo mais feliz da vida daquela família. Uma história cujos desfechos ainda se multiplicariam, cada vez que uma nova criança recebesse o socorro de alguém que ousou estender a mão no momento certo. Porque quando se trata de amor genuíno, não há limite. Ele se expande, alcança corações distantes e inspira outros a fazerem o mesmo. Assim se constroem histórias felizes que nunca têm um fim definitivo, mas infinitos recomeços